Vamos continuar aqui, Baruch Hashem, falando do nosso Sefer HaHinur. Já estamos na mitzvah 56, como a gente falou nas aulas passadas. Baruch Hashem, a oportunidade aqui que a gente tem de ver vários conceitos da Torá, talvez que só pessoas que estudam Talmud, pessoas que se dedicam o tempo inteiro para o estudo, têm essa oportunidade de conhecer esses musagim, todos esses conceitos e essas mitzvot da Torá. A gente pode ver, obviamente, de uma maneira muito superficial, mas a gente pode entender aqui conceitos que, para a maioria das pessoas, são conceitos que as pessoas não têm nem noção que isso faz parte da Torá. Então, a mitzvah 56 é a mitzvah de cuidados com Niskei Haesh, os cuidados com o fogo. Então, a gente já falou nas aulas anteriores, estamos aqui ainda nas mitzvot da Parashah Mishpatim, e a gente sabe que são muitas mitzvot que falam sobre cuidados que a gente tem que ter com a propriedade dos outros. Então, a gente já falou danos diretos, já falamos danos com animais, quer dizer, com seres vivos, mas aqui a gente vai falar de uma novidade, que são danos, a verdade é que na aula passada a gente já falou um pouquinho sobre o poço também, que também não é um ser vivo, e a gente está obrigado a pagar um dano, mas aqui o fogo tem uma novidade. O fogo, muitas vezes eu acendo um fogo no meu terreno, eu quero fazer alguma coisa, eu quero queimar, fazer uma fogueira, quero fazer qualquer coisa no meu terreno, e o fogo pode acabar se espalhando e atingindo também o terreno de um vizinho. A Torá obriga a gente a pagar os danos causados pelo nosso fogo, mesmo que eu não fiz com intenção, eu não fiz para destruir nada, mas eu não cuidei do meu fogo e eu preciso saber, Deus deu para a gente o intelecto, eu tenho que saber que qualquer coisa pode acabar causando danos, quer dizer, o fogo, ele facilmente pode escapar de controle num dia mais quente, num dia mais seco, tem folhas perto da fogueira aonde eu estou acendendo, você tem que estar de olho, tem que estar preparado, porque um vento normal pode fazer com que o fogo se espalhe e acabe atingindo as propriedades dos vizinhos. Então, mais uma vez, a Torá ressaltando o quanto a gente tem que se preocupar com a propriedade dos outros. Assim fala o Pirkei Avot, que o dinheiro dos outros seja tão querido aos seus olhos quanto o seu próprio dinheiro. Então, assim fala para a gente o Sefer HaHinur, Ladun, o Lechayev, Leshalem, Misheizik Havero Baesh. Então, de novo, é uma mitzvah que se aplica principalmente para o Beidin, para o tribunal rabínico, que eles apliquem uma condenação, ou aplicação, aqui uma condenação para a pessoa pagar os danos que ele causar através do fogo. A pessoa tem uma pilha de folhas secas e ele quis queimar, ele acendeu fogo nessa pilha que estava no terreno dele, ou sarav, lo shum davar, ou qualquer outra coisa que ele quis queimar na propriedade dele, shenemar ki tetze esh. Olha só a linguagem da Torá, quando sair um fogo. Então, pirush tetze ashma, afilo yatzah me'atzma. Então, essa linguagem, saiu fogo, mesmo que ele saiu, ele perdeu o controle totalmente do fogo dele e atingiu os outros. O bale azhir sheafilo madlik betor shelo. Então, essa advertência da Torá, mesmo que você acendeu esse fogo no seu terreno, na sua propriedade, veiyatzah miatzma veizika, e ele saiu sozinho, não é que você, não estamos falando aqui, obviamente que isso teria que pagar também, mas se alguém foi lá e colocou intencionalmente, ele jogou gasolina, ele colocou fogo na propriedade do seu companheiro, óbvio que ele vai ter que pagar. A grande novidade da Torá é mesmo que o fogo escapou sozinho, mesmo que aqui bateu um vento e o fogo pegou também na propriedade do vizinho, Hayav tem que pagar todos os danos que foram causados, Lefi shelo shamar gehalto, porque ele não cuidou das brasas dele, ele não cuidou do fogo dele da maneira que ele deveria ter cuidado. Quer dizer, essa pessoa, ela teve aqui algum tipo de negligência, ele tinha que saber que o fogo poderia escapar e não fez nada para evitar. Shadam hayav lishmor isho, a pessoa está obrigada a cuidar do seu fogo,
Shelot tetze vetazik, para que ele não escape, para que ele não cause danos, Sheder haesh lalechet meatzma, porque esse é o normal do fogo, quer dizer, não é novidade nem para uma criança que o fogo ele se espalha, então a gente tem que levar isso em consideração. Afal pi sheino bal haim, mesmo que não é um ser vivo, o fogo ele tem essa capacidade de se movimentar e atingir outros lugares. Dineia kegon shiur archaka shemarchikim beira mina metzar. Então, tem, por exemplo, algumas leis. Qual é a distância mínima que você pode acender uma fogueira da divisória, quer dizer, do muro, da cerca de divisão entre o seu terreno e o terreno do seu vizinho? Sheulefi gavashel dleika. Isso vai ser de acordo, o Talmud entra nisso, vai ser de acordo com a altura do fogo, quer dizer, a altura da fogueira que você está acendendo. A pessoa quer se divertir, ela quer em Lag Baomer fazer uma fogueira gigantesca, tem que saber alahá, os cuidados que tem que ter de distanciamento de outras propriedades e de cuidado que tem que ter com esse fogo, obviamente, deixar um extintor perto, tomar todo cuidado para que isso não saia do controle, tudo isso é alahá. Vedin asholer beyad cheresh oteve katan. Olha que interessante, até onde chega o Talmud. O que acontece se eu pego um fogo e eu entrego na mão de alguém que é surdo-mudo, alguém que é um incapaz, ou de uma criança? Então, por que o surdo-mudo? Vamos só entender, estamos falando aqui épocas da Guimará, de 2000 e poucos anos atrás, não tem nenhuma forma de se comunicar com alguém que é surdo-mudo, não tem língua dos sinais, não existia nenhuma forma de ensino. Normalmente, Deus nos livre, mas quem era surdo-mudo tinha uma vida completamente abandonada, essa pessoa não estudava, essa pessoa normalmente era tratado como um incapaz, porque praticamente não haviam métodos de ensinar nada para essa pessoa. Então, pela Torá, esse surdo-mudo ele é considerado um incapaz. Se eu entregar um fogo para uma pessoa que não tem condições mentais ainda, uma criança, quer dizer, eu fui lá e dei uma tocha na mão de uma criança, e essa criança ou esse incapaz, eles foram lá e queimaram alguma coisa do vizinho, então a Torá responsabiliza aquele que foi irresponsável de entregar fogo para alguém que não tem capacidade de entender os danos, de cuidar do fogo de forma adequada. E é diferente, por exemplo, de entregar o fogo para um piquer, para uma pessoa que é capaz. Se a pessoa que tem capacidade mental normal, essa pessoa, eu dei para ele uma tocha e ele foi lá e queimou o campo do outro, isso é problema dele, não tem nada a ver comigo, mesmo que fui eu que dei para ele o fogo, mas ele tinha capacidade mental de saber os estragos que o fogo poderia causar. Se eu dei para alguém incapaz, então eu assumi a responsabilidade que esse fogo pudesse causar danos. Vedin arabim she echad evi aur vechad evi etzim vechad libá. Como funciona aqui na condenação se um grupo de pessoas acendeu esse fogo? Então ele traz aqui, por exemplo, eles acenderam uma fogueira em grupo, um deles trouxe o fogo, um deles trouxe a madeira e um deles ficou soprando, ficou oxigenando para o fogo ele aumentar, para o fogo pegar melhor nas madeiras, e esse fogo ele destruiu alguma coisa. Qual dos três ele é responsável, ou será que os três são parcialmente responsáveis? Velibá, velibato aruach. E o que acontece se uma pessoa soprou junto com o vento e com isso o fogo acabou se espalhando? Ele é responsável ou foi o vento que acabou fazendo ele se espalhar? Quem soprou que é o responsável, quem acendeu o fogo que vai ser responsável? Então, tudo isso o Talmud vai discutir longamente sobre as responsabilidades. Vedin kelim tmunim begadish, ot munim be birá. O que acontece se uma pessoa escondeu objetos embaixo de uma plantação e você deixou escapar o seu fogo, o fogo queimou a plantação e queimou também aqueles objetos? Será que eu sou obrigado a pagar também os objetos que estavam escondidos lá, ou só a plantação e os objetos? É problema do dono que não tinha que ter escondido lá embaixo da plantação. Vedin gamal over taun pistan vedalka bener renvani.
Olha o caso que o Talmud traz, aqui ele está citando um caso aqui da Guemará, uma pessoa que ele está passando com um camelo na rua. Estamos falando aqui de uma época, de novo, não são avenidas paulistas com grandes lojas, estamos falando de ruas pequenas, ruas de terra, e a pessoa está passando com o seu camelo carregado de mercadorias, e tem o dono de uma loja, não temos luz elétrica ainda há 2000 anos, então a pessoa, ele fazia a iluminação da sua loja com velas, e o camelo, ele está carregando tecidos, e ele acaba acidentalmente encostando o tecido que ele está carregando na vela que está dentro da loja e pega fogo nos tecidos. O dono da loja tem que pagar, não tem que pagar, e o contrário, se agora esse fogo se espalhou e queimou a loja, será que o dono do camelo ele tem que pagar ou ele está isento? O Bener Hanukkah, e o outro caso que a Guemará fala, de um camelo que ele incendiou as coisas que estavam sendo transportadas, só que não foi numa vela normal, foi na vela de Hanukkah, que o dono da loja está cumprindo a mitzvah de colocar a vela na frente da loja e o camelo acabou incendiando, se o dono da loja tem que pagar. Só adiantando, aqui ele não traz a resposta, mas lá na Guemará ele fala que a vela de Hanukkah, como é uma mitzvah, e as pessoas têm que saber que na época de Hanukkah se coloca a Hanukkah na rua, é o lugar ideal para a gente colocar para o Pirsum Nissa, para divulgar o máximo possível o milagre. Então, nesse caso específico, o dono da loja estaria isento. Veyeter prateia mevoarim beperek sheni veshishi min babakama. Então, tem um tratado chamado Babakama, a gente já falou bastante dele nas aulas passadas, porque é um tratado que vai falar bastante dos danos que a gente pode causar para alguém e quais são as consequências, quem tem que pagar. Então, aqui também, tudo sobre o fogo está lá na Masechet Babakama, o tratado de Babakama. Venoeged Besharim, a mitzvah aqui, como a gente já explicou, estamos falando da mitzvah de aplicar o julgamento, de aplicar penas, isso se aplica só para os homens. Kilahem lasot din, porque eles têm a obrigação da aplicação da lei. O Beis Din over a leia velodan etamazik betashlumim, como shekatuv bitel ase. E um Beis Din que tinha força para a aplicação da lei e não aplicou a lei e deixou com que a pessoa que causou dano ela não pagasse pelos danos que ela causou, essa pessoa, esse Beis Din, eles deixaram de cumprir uma mitzvah positiva da Torá. Vamos para a mitzvah 57, também ainda dentro dos danos e responsabilidades. Olha só que interessante, ele vai falar sobre a mitzvah do Beis Din de julgar uma pessoa que é um shomer hinam. Vamos entrar aqui num conceito novo que talvez a gente não falou até agora, não sei se pouquinho, talvez nas aulas de Parashat Shavua, a gente tenha tocado aqui nesse assunto, mas esse é um assunto muito interessante e, de novo, são coisas muito práticas que às vezes a gente não sabe no nosso dia a dia e é importante a gente conhecer esses conceitos. Existem 4 tipos na Torá de shomrim, de pessoas que vão cuidar dos objetos para os outros. Existe o shomer hinam. O que é um shomer hinam? Alguém que guarda de graça alguma coisa para outra pessoa. Vamos dar um exemplo, isso acontece o tempo inteiro. Uma pessoa, você está conversando com um amigo e o amigo fala para você, olha, eu preciso rapidinho no banheiro, você pode guardar para mim aqui o meu mouse? E você, de uma forma muito gentil, fala, claro, pode deixar comigo que eu guardo para você. A partir do momento que você está guardando alguma coisa para alguém, isso obviamente é uma mitzvah, você está fazendo um chesed, você está ajudando uma outra pessoa, mas aqui você está assumindo uma certa responsabilidade. Esse objeto agora está sob sua responsabilidade e você pode estar agora obrigado a pagar se acontecerem certas condições aqui e você acabar causando um dano para o dono do objeto. Depois a gente vai falar das responsabilidades, o que cada tipo de shomer, cada tipo de guardião, ele estaria hayav, ele precisaria pagar, e o que ele está isento, mas antes vamos ver os 4 tipos de shomrim. Então, o shomer hinam, o segundo é o shomer sahar.
é alguém que recebe dinheiro para cuidar das suas coisas. Então, é o que acontece hoje em dia. Um exemplo clássico, essas pessoas que são passeadores de cachorro, que eles pegam um grande número de cachorro e saem pelas ruas do bairro, levando os cachorros para passear. Ele é um shomer sahar. Ele está cuidando do seu animal, poderia ser de um objeto, por exemplo, e ele está recebendo dinheiro para isso. Então, obviamente, já que ele está recebendo dinheiro, diferente do shomer hinam, aquele que cuida de graça, ele tem muito mais responsabilidades em relação a esse objeto. Outro é o sorrer, alguém que aluga alguma coisa. Então, era muito comum na época alguém alugar a vaca do seu amigo. Para quê? Para trabalhar no campo. Eu não tenho vaca para trabalhar, chegou o momento de arar o meu campo, eu alugo a vaca do meu companheiro. Então, aqui também, por um lado, eu estou pagando pelo uso do animal, pelo uso do objeto, eu posso alugar um objeto, a gente aluga coisas para uma festa, uma cadeira, uma mesa para uma festa, então eu estou pagando pelo uso do objeto, mas, por outro lado, eu estou tendo benefício. Então, aqui só para adiantar, na Halahá, o shomer sahar e o sorrer, eles vão estar na mesma categoria, alguém que está alugando alguma coisa ou alguém que está cuidando e está recebendo dinheiro para isso, eles vão estar na mesma categoria. E, por último, é algo que a gente faz o tempo inteiro e a gente não sabe da responsabilidade. O quarto cuidador é o shoel. Shoel é alguém que pede alguma coisa emprestada para o seu amigo. A gente faz isso o tempo inteiro. Eu peço uma caneta emprestada, eu peço um livro emprestado, um CD de música emprestado, qualquer outra coisa que o tempo inteiro a gente está fazendo isso, a gente está pedindo coisas emprestadas. O shoel é o que está mais raiável, o que está mais responsável aqui por danos, por consequências ruins que possam acontecer com esse objeto. Por que ele é o mais responsável? Porque ele tem benefício do objeto sem pagar absolutamente nada. Então, ele é extremamente responsável por tudo que vai acontecer. Vamos pensar o que poderia acontecer aqui com esses objetos, ou até mesmo com esses animais. Eles podem ser furtados, eles podem ser roubados, a gente está falando aqui, alguém vir com uma arma, eles podem se quebrar, eles podem se perder, e aqui a gente vai ver que cada tipo de guardador, ele vai estar responsável por algum tipo de descuido. O shomer hinam, como a gente falou, ele cuida totalmente de graça, a única coisa que ele está obrigado é se ele fizer uma pshia. Se ele for completamente negligente com esse objeto, não pode ser negligente. Como a gente falou, se alguém pediu para você cuidar de alguma coisa e você assumiu a responsabilidade, agora você precisa ter um mínimo de cuidado com esse objeto. Então, a pessoa que pediu para você cuidar do dinheiro dela e você deixou em cima da mesa no domínio público e veio alguém e pegou lá, aqui você teria que pagar para a pessoa porque você foi negligente. Você não deu o cuidado mínimo que você deveria dar para o objeto da outra pessoa. O shomer sahar e o sorrer, eles também vão estar, obviamente, obrigados a pagar no caso de uma negligência, mas até mesmo um furto ou uma perda. Você também teria que pagar. Já que você recebe dinheiro para isso, você tem que estar atento até mesmo a furtos. Quem é shomer hinam, quem cuida de graça, não precisa estar preocupado com furto, mas quem está recebendo dinheiro ou quem está alugando, ele precisa tomar cuidado, inclusive, com furtos ou perdas eventuais desse objeto. E o pior de todos, como a gente falou, é o shoel, aquele que pede uma coisa emprestada, ele mesmo uma força maior, mesmo um assalto, mesmo que você pediu emprestado a vaca do seu companheiro para arar o seu campo e caiu um raio na vaca e matou a vaca, tudo isso que é considerado pela Torá um ones, uma força maior, algo que está além da sua capacidade de cuidar, mesmo assim a pessoa estaria obrigado a pagar. Então, muito cuidado com objetos emprestados, porque quando você pega um objeto emprestado, você está assumindo uma responsabilidade sobre esse objeto e
se a pessoa quiser te cobrar no Beidin, aquele que permitiu que se causasse um dano, ou até mesmo alguma força maior que aconteceu, ele teria que pagar por esse dano. Então, assim, a gente vai ver, na verdade, aqui ele vai separar por cada um dos 4 níveis de shomer, e assim vai ser a mitzvah 57, especificamente sobre o shomer hinam, aquele que cuida gratuitamente. Agora vai ficar um pouco mais fácil com essa introdução que a gente fez, para entender as mitzvot específicas de cada um dos 4 shomrim, esses 4 guardadores que tem na Torá. A verdade é que teria um 5º tipo, mas isso vai aparecer lá para frente, que é o shomer aveidá. É alguém que está guardando um objeto que ele encontrou no meio da rua, ele encontrou um objeto perdido, tem uma mitzvah de tentar encontrar o dono do objeto, mas todo momento que o objeto está na minha posse, eu tenho certas responsabilidades com esse objeto. Então, o shomer hinam está escrito ladun bedin shomer hinam, de novo uma mitzvah que vai recair sobre o Beidin, sobre o tribunal rabínico, para aplicação da lei, mas, como a gente já falou nas outras mitzvot, todos nós podemos entrar aqui nessa mitzvah, não como aplicação da lei, mas, às vezes, cobrando alguém que a gente emprestou, que a gente alugou, ou sendo cobrados de alguém de quem a gente emprestou, de que a gente alugou, caso aconteça algum dano. Shenemar, como está escrito na própria Torá, Ki iten ish el reu kesef o kelim lishmor, uma pessoa que dá para o seu companheiro dinheiro ou utensílios para que ele cuide desse objeto ou desse dinheiro. O Baba Perush e a Gemara em Baba Metzia, o Talmud, ele explica para a gente, Sheparashazu nemeret beshomer hinam. Então tem toda uma discussão, já que não está explícito na Torá se ele está recebendo dinheiro para guardar, não está recebendo, o Talmud vem explicar para a gente que esse passuco, esse versículo, fala sobre o shomer hinam, quem está cuidando de graça. O lefirach patar bo etagneiva. E por isso, já que ele está cuidando de graça, ele está isento de furtos. Quer dizer, furtos tem um lado aqui de negligência, não é um assalto à mão armada. Se você tivesse guardado direito, se você tivesse trancado bem, não teria sido furtado. Tem aqui um certo nível de negligência, mas já que você está cuidando de graça, você está isento de qualquer furto. O perush hinam, o shelo kibel anivkat shum sahar al shmirat apikadon. E aqui, o que significa um shomer hinam, gratuito? Ele não está recebendo absolutamente nenhuma recompensa, nenhum salário. Salário não necessariamente precisa ser em dinheiro. Se alguém está recebendo algum benefício, se está recebendo alguma coisa em troca, isso já se configura um shomer que não é mais um shomer hinam. Você não está trabalhando mais de graça, porque alguma coisa você está ganhando aqui nesse teu trabalho. A shoresh yadua, a raiz dessa mitzvah, já é sabida, como a gente explicou anteriormente, a obrigação que a gente tem de cuidar dos objetos que pertencem a uma outra pessoa. E Dineia, alguns detalhes aqui, olha só que interessante que o Talmud ele levanta, Kegon atoen tanad ganav bepikadon venishba ve'ahar kach bo eidim sheu birshuto. Olha só que interessante. Tem uma pessoa que eu pedi para ele guardar para mim um objeto. Eu pedi para ele guardar de graça. Então, se ele estava cuidando de graça, essa pessoa ele está isento de furto. Quando eu vou buscar o objeto na casa da pessoa, olha, cadê aquele objeto que eu pedi para você cuidar? A pessoa falou, olha, você não sabe, eu fui furtado. Me levaram esse objeto aqui, alguém entrou no meio da noite, arrombaram a janela da minha casa e furtaram o seu objeto. Então, essa pessoa tem que ir no Beidin, ele é obrigado a fazer um juramento para provar que realmente ele foi furtado e não que ele roubou esse objeto. Ele vai lá e jura, e no final das contas é descoberto que esse cara mentiu. Esse cara sim estava com o objeto, vem testemunhas e falam, peraí, esse objeto que o cara falou que foi furtado, a gente viu na casa dele, a gente viu ele usando esse mesmo objeto,
essa pessoa tem que pagar duas vezes. A gente já viu isso em caso de furto. Aquele que furta, ele paga o dobro, ele paga o valor e mais em cima, ou ele devolve o objeto e mais o valor daquele objeto. Se o objeto não está mais com ele, ele paga duas vezes o valor do objeto. E aqui também a mesma coisa, alguém que ele argumentou que ele foi furtado e descobriram que era mentira, a Torá fala para a gente que ele também tem que pagar duas vezes, ele vai pagar o dobro, ele tem que devolver o objeto e mais colocar em cima o valor daquele objeto. Vedin toen tanat aveidá, e será que é a mesma coisa se alguém argumenta que ele perdeu o objeto e ele jura e vem testemunhas que falam que o objeto sim está com ele? Vedin toen tanat pikadon madinó, vedin toen vechazar vetaan tanat ganav. Aqui vários detalhes, alguém argumentou, voltou atrás, como funciona, se você pode voltar atrás do teu argumento no Beidin, vetoen tanat ganav bepikadon shel katan, como funciona se o objeto que você está negando no Beidin, que ou foi furtado, ele pertence a uma criança, então se as leis mudam alguma coisa ou não, veyeter prateia mevoarim beperek tshii, Min Baba Kama, o Shlishit Be Baba Metzia. Então, dois tratados do Talmud, Baba Kama e Baba Metzia, vão responder essas e outras perguntas, e também o tratado de Shvuot, como o nome já diz, ele fala sobre juramentos na Torá, já que, como a gente explicou, um shomer, que ele quer se isentar do pagamento, ele tem que jurar que o argumento dele é verdadeiro. Então, se ele fala que ele foi roubado, ele foi furtado, que ele perdeu, ele tem que jurar no Beidin que ele perdeu. Só que perda um detalhe muito interessante que a Guemará ensina para a gente, a pessoa aqui na hora que ele vai procurar o objeto que estava guardado com ele não lembra onde ele guardou, isso não é perder, isso é pshiá, isso é uma negligência. De novo, você está cuidando de alguma coisa para alguém. O perder, por exemplo, se ele foi enviar pelo correio e foi extraviado, isso é considerado perder. Mas você não lembrar aonde você guardou o objeto que é de uma outra pessoa, isso é negligência total e a pessoa sim teria que pagar por esse dano que ele causou para o seu companheiro. Venoeged bekol makom bekol zman, o Beis Din ao ver a leia, bitelase. Então, isso se aplica em qualquer lugar, em qualquer época, e o Beis Din que não aplicou essa lei, eles vão estar transgredindo uma mitzvah da Torá. Vamos lá para a mitzvah 58, mitzvat Beis Din, ladun bedin toen venitan. Todas as leis da Torá de uma pessoa que está cobrando a outra e alguém está sendo cobrado. Então, por exemplo, casos de dívidas, como a gente resolve? Tem uma lei básica, isso obviamente também no direito moderno, aonde começam os problemas que vão terminar nos tribunais? Quando a coisa é mal documentada. Quando tem uma dívida que é mal documentada, não somos amigos, não precisa escrever nada, não precisa deixar documentado, não precisa de testemunhas, são esses casos que vão dar problema, porque um está falando que emprestou, outro está falando que não emprestou, que já devolveu, não tem testemunhas, não tem documento, não tem nada, aqui vai começar o problema. Então, a primeira dica é sempre a gente estar documentando as coisas, sempre que possível, fazer as coisas através de testemunhas que vão assinar, quer dizer, a gente vai ter aqui um respaldo, a gente vai ter aqui uma garantia de evitar dores de cabeça. Sempre que não tem documentação, sempre que não tem testemunha, sempre que a coisa não é feita da maneira correta, vão começar as dores de cabeça e vai sobrar aqui para o Beis Din resolver o problema quando vão chegar os dois lados lá no Beis Din, cada um falando o seu lado, obviamente, e o Beis Din vai ter que tomar uma decisão, quem está certo e quem está errado. Então, a mitzvah shenitztavinu ladun bedin toen venitan, quer dizer, a gente tem obrigação, de novo uma obrigação sobre o Beis Din, sobre o tribunal, que ele deve aplicar as leis do autor e do réu, quer dizer, aquele que está cobrando e aquele que está sendo cobrado. Kloimar, quer dizer, shenassadin lekol mi shetovea et havero beshum davar.
A gente precisa aplicar a justiça toda vez que está vindo alguém no Beit Din cobrar alguma coisa. Obviamente que nem sempre quem está cobrando tem a razão. Tem muito pilantra por aí, e não estamos nem falando de pilantragem. Pode ser até um caso, por exemplo, que alguém pegou dinheiro emprestado, alguém pagou esse dinheiro e a pessoa que recebeu não lembra. Tem uma história muito, muito famosa com um grande Rav, que ele era dono de um gmach de dinheiro, e o que aconteceu? Certa vez ele emprestou uma quantia muito grande para uma pessoa. Quando chegou a época de pagar, a pessoa veio devolver o dinheiro e o Rav estava estudando, estava lá imerso no estudo dele, o homem não quis atrapalhar, ele deixou o dinheiro em cima do livro que o Rav estava estudando e ele foi embora. Normalmente, de novo, tem que ter documentação. Quando você vai pegar o dinheiro emprestado, você vai fazer um documento assinado que você está emprestando. Muitas vezes, quando você paga, ou você na tua frente, a pessoa vai rasgar o documento, ou vai te dar uma cabalá, vai te dar um recibo que você pagou essa dívida para não ter dor de cabeça. Esse homem, com as melhores intenções do mundo, não quis atrapalhar o Rav, isso é história real, e ele deixou o dinheiro na Guemará. Só que quando a gente está falando de Rabanim, de 100 anos atrás, quando eles estavam estudando, podia estourar o mundo, podia cair a casa, que o Rav não ia perceber. Eles estavam tão imersos no estudo, eles ainda não são da geração do celular, que a cada 2 minutos a gente já desvia a atenção, eles conseguiam manter o foco deles de uma maneira impressionante. E aconteceu que esse Rav não percebeu, ele terminou de estudar, ele fechou o livro, ele guardou o livro lá na estante e continuou a vida dele com aquele dinheiro todo guardado dentro do livro. Ele começou no final quando passou um mês do empréstimo, que era a data da devolução, ele viu lá que o homem ainda tinha dívida com ele e mandou chamar o homem para ele pagar a dívida desse gmach, é uma instituição que emprestava dinheiro, obviamente sem juros, para a pessoa devolver depois de um tempo. Então, veio esse homem e falou, Rav, mas eu já te paguei. Eu falei, não, certeza, todo mundo que me paga, eu dou baixa aqui nas minhas anotações e o teu está em branco. Não, eu vim naquele dia, você estava estudando. Ele falou, desculpa, eu não lembro, o dinheiro não é meu, eu não posso abrir mão desse dinheiro, eu cuido do dinheiro de outras pessoas. Esse gmach não é uma coisa particular, isso é uma coisa coletiva. Então, se você precisa pagar, ou eu vou ter que ir no Beit Din para a gente resolver. E eles vão lá no Beit Din, realmente o homem insiste que ele já pagou, e o rabino insiste que ele não recebeu. Quando chega no Beit Din, esse homem teria que jurar. O Beit Din vira para esse Rav e fala, olha, ele está tão convicto que mesmo que for mentira, ele vai acabar fazendo um falso juramento, abre mão desse caso, abre mão desse dinheiro, para esse homem, se ele pegou esse dinheiro, ele não vai ter mais uma dívida aí no céu de um juramento falso, e o Rav abriu mão. Só que o que aconteceu? A cidade inteira ficou contra aquele homem que enganou o rabino, que roubou dinheiro do rabino, e começaram a desprezar ele. Ninguém mais comprava nada na loja dele. Ele tinha um filho que estava em idade de se casar, e ninguém mais queria casar, todas as pessoas desprezavam a família dele, até que ele teve que ir embora da cidade de tão envergonhado que ele estava. Passou um tempo, aquele Rav, ele tira o mesmo livro para voltar a estudar. Quando ele abre, para a surpresa dele, ele encontra uma quantidade grande de dinheiro, e aí cai a ficha, ele entendeu tudo o que aconteceu. Na verdade, o homem estava falando a verdade, ele pagou para ele, ele não tinha visto. A verdade é que não foi nenhum erro do Rav, já que o homem também não fez o que ele deveria ter feito, de pedido, chamado a atenção do rabino para ver que ele estava devolvendo, pediu um recibo, pediu a baixa da dívida dele, mas o Rav ficou muito mal. Ele foi conversar com o homem, pedir desculpa, olha, eu queria te pedir desculpa, no final das contas eu achei o dinheiro, então eu quero que você volte para a cidade. E o homem começou a chorar, falou, não adianta eu voltar, a minha vida agora é uma desgraça, meu filho não tem com quem casar, e eu estou perdendo meu sustento, não tenho como sustentar minha família. E o Rav falou, não fica chateado, eu já sei como resolver, o teu filho vai casar com a minha filha, e assim vai acabar o problema, as pessoas da cidade vão ter certeza que você não é ladrão. Óbvio que esse Rav tinha sonhos de casar a filha dele com um grande Talmid Raham, não com uma pessoa simples, que nem era o filho daquele homem,
mas ele entendeu que pela honra daquele homem era isso que era o correto a se fazer, e assim aconteceu que a filha dele se casou com o filho daquele homem para tentar, pelo menos em parte, consertar toda a vergonha que aquele homem ele tinha passado na vida. Então, tem que saber que nem sempre quem está cobrando está certo e o que está sendo cobrado está errado, e às vezes depende da situação, tem muito pilantra dos dois lados, a pessoa que cobra sem merecer, sem ter nada para cobrar, e o cara que nega um pagamento mesmo que ele sabe que ele está devendo. Então, é obrigação do Beit Din, toda vez que tem aqui uma cobrança de um lado e normalmente uma negação do outro lado, óbvio, se um quer cobrar e o outro quer pagar, não precisa chegar no Beit Din. Que casos que vão chegar no Beit Din? Os casos que um dos lados está negando. Então, toda vez que tem, por exemplo, Be'alvaá, no empréstimo de dinheiro, ou Bepicadon, um depósito de um objeto, como a gente falou, o caso do Shomrim, aqueles que cuidam dos objetos do outro, ou Gozló, ou Oshkol, até mesmo um caso de roubo, quer dizer, alguém está indo no Beit Din argumentar que ele foi roubado. Olha, eu vi quando fulano roubou um objeto, ele entrou na minha loja e roubou aquilo, eu quero que ele me pague, e obviamente a pessoa está negando até o final esse roubo, Shenemar, porque olha como está escrito essa mitzvah na Torá, Al-Kol Davar Pesha, Asher Yomar Kiuzé, sobre toda a transgressão que a pessoa está argumentando, você tem algo que pertence a mim e você não quer devolver, veio na tua mão através de um empréstimo, de um depósito, de um roubo, e você está segurando esse objeto, esse dinheiro que é meu, então tem alguém que está cobrando e alguém que está sendo cobrado. Então ele fala, Einish ba'im min Torá, Eilaim yodeh anitba bemiktzat alva. Olha só que interessante, tem aqui uma lei da Torá, se uma pessoa cobrar e todo mundo que for cobrado tivesse que jurar, então ninguém mais vai ter vida. Jurar, a gente está falando que a pessoa ela precisava segurar um Sefer Torá na mão dela, tudo isso para dar temor a Deus para a pessoa não mentir no tribunal. Estamos falando aqui de uma cerimônia pesada, uma cerimônia espiritualmente aqui que fazia todo mundo tremer. Imagina se qualquer um chegasse lá no Beit Din e falasse o fulano me deve 1.000, o ciclano me deve 10.000, e as pessoas vão ter que jurar. Muitas pessoas tinham o costume de não fazer juramentos, mesmo quando eles têm certeza absoluta que eles não devem nada, porque eles sabem a rigorosidade do juramento, de usar nomes de Deus, segurando um Sefer Torá. Às vezes a pessoa preferia pagar, ficar aqui com uma perda, do que ter que fazer um juramento. Então, ninguém ia ter vida se qualquer um chegasse no Beit Din, cobrasse e a pessoa tivesse que jurar. O que a Torá fala para a gente? Que só tem que jurar alguém que concordou com parte da dívida. Por quê? Então, vamos dar um exemplo. A pessoa chega no Beit Din e fala, o fulano está me devendo R$1.000 e ele não pagou. E aquela pessoa que está sendo acusada fala, olha, é verdade, eu peguei R$1.000 emprestado, mas eu já devolvi 500 para ele. Ou ele pode falar também, não, mentira, não peguei 1.000, eu só peguei 500 emprestado, estou devendo só 500. Quer dizer, nas duas situações, ele está concordando com uma parte da dívida e ele está negando uma parte da dívida. Nessa condição aqui, a Torá fala, tem que jurar. Vamos entender, entre aspas, a forma como Deus pensa. Por que quem nega tudo, ele não tem que jurar, mas quem concorda com uma parte, ele sim tem que jurar? Normalmente, aqui estamos falando, alguém que concordou com uma parte, provavelmente é uma boa pessoa, ele quer fazer o que é certo, mas a Torá tem aqui uma dúvida, talvez essa pessoa quer devolver o dinheiro, mas ela não tem o dinheiro para devolver, ela não quer passar vergonha, então o que ela faz? Ela vai negar no Beit Din que ela deve todo o dinheiro. Ela fala, olha, na verdade não é 1.000 que eu só devo 500, porque é o que ela tem de dinheiro. Os outros 500 ela quer pagar. Ela vai pagar mais tarde, quando ela conseguir esse dinheiro, ela vai colocar no envelope e deixar embaixo da porta do dono da casa, por isso que ela está negando. Então a Torá, ela está entrando no psicológico da pessoa, ela sabe que isso pode estar acontecendo, então o que ela faz?
faz ela jurar. Falou, não é certo, o que você quer fazer, cola cavoda, é muito bonito, mas está errado. Se você deve, assume a sua dívida. Já alguém que nega tudo, olha o que o Talmud ensina para a gente, alguém que está negando completamente, ninguém é tão chutzpan, ninguém é tão descarado de chegar na frente de alguém que fez uma bondade com ele e falar, eu não te devo nada. Então, isso é a forma da Torá de ler a situação. A verdade é que depois entraram outras leis rabínicas que mudaram um pouco o quadro, mas esse é o quadro de acordo com a Torá. Pela Torá, alguém que está cobrando o outro, ele só causa com que o outro faça um juramento se ele concordou com parte da dívida, ou uma outra forma dele estar obrigado a jurar é se a gente tem uma só testemunha. Duas testemunhas, não tem nem conversa. Se uma pessoa fala, eu emprestei R$1.000, a pessoa fala, você não me emprestou nada, e tem duas testemunhas que viram o empréstimo, a pessoa tem que pagar. Não adianta jurar que ele não deve nada. Contra duas testemunhas, não adianta nem juramento. Mas, e se só tem uma testemunha, quer dizer, a pessoa fala que emprestou 1.000, o cara fala que não recebeu nada, ou que já pagou, e tem uma testemunha que fala que ele não pagou ainda, ou que ele sim recebeu esse dinheiro que ele está negando, isso já é suficiente para que ele tenha que, pelo menos, fazer o juramento. Se ele quiser se isentar do pagamento, ele tem que jurar que ele não está devendo. Então, esse é o juramento da Torá. Shoresh Adinim Yadua, a raiz desse tipo de lei também é conhecida. A gente tem que saber que essa pessoa, ela de novo, o mundo para poder existir tem que ter leis, senão as pessoas vão pegar emprestado e não vão pagar. Também entre Shomrim, ele traz aqui que uma pessoa que é shomer, como a gente falou anteriormente, alguém que está guardando o que é do outro, esse sim tem que jurar, porque o objeto estava certeza na mão dele, ele tem que jurar para poder se isentar do pagamento. Se acontecer uma força maior, se foi um roubo, dependendo, obviamente, do tipo de shomer, do tipo de guardador, mas tudo isso é para que a vida possa acontecer, uma vida em sociedade, e o mais importante é sempre lembrar, faz as coisas documentadas, tenha documentos escritos, tenha testemunhas, para não ter dor de cabeça mais tarde, porque só chega no Beit Din os casos que não foram bem documentados, que não foram bem feitos a proteção para que a gente não caísse aqui numa situação de dúvida. Dineia, kegon modeh bemiktzat, shenishba mideoraita. Então, como a gente já explicou, aquele que confessa uma parte da vida. Ele vai falando aqui vários detalhes, ele acaba se alongando aqui muito, o Sefer HaHinur, trazendo vários e vários casos. Ele traz até alguns tipos de argumentação. Isso, de novo, são conceitos do Beidi, do Talmud, que é muito legal, pelo menos a gente aqui dá uma passada por cima. O que acontece, por exemplo, alguém que teria que jurar, mas ele é suspeito para jurar, ele já num juramento anterior, num caso anterior do Beit Din, ele já jurou e duas testemunhas provaram que ele tinha jurado mentira, então essa pessoa já é suspeito de juramento. Como que faz se ele teria que jurar para se isentar e ele não pode mais jurar porque ele é suspeito? O que acontece? Alguém que ganhou dinheiro num julgamento através tinha algum julgamento, ele foi lá e jurou, e depois descobriram que ele era suspeito e não poderia ter jurado, se ele tem que devolver ou não tem que devolver o dinheiro. Tem um tipo de argumento chamado migo. Migo significa quando eu argumento no Beit Din e o Beit Din aceita o meu argumento com a seguinte lógica: se essa pessoa estivesse mentindo, ele poderia estar contando uma mentira muito melhor. Então, vamos acreditar que ele está falando a verdade, porque se fosse para mentir, ele teria argumentos muito melhores do que esse. Toda a aplicação prática disso, obviamente, vai ficar para os dayanim se aprofundarem, para todos os juízes, mas o mais importante aqui é a gente, pelo menos, conhecer um pouquinho
de como funciona por trás. Não é simples para a pessoa ele ser um dayan, para ele ser um juiz, ele tem que saber centenas, milhares de leis e tem que saber tudo isso com claridade de cada situação. Às vezes, qual que é o primeiro ensinamento do Pirkei Avot? Evu metunim badin. Sejam muito minuciosos, sejam ponderados, sejam cuidadosos no julgamento, porque, às vezes, um pequeno detalhe do julgamento, ele muda toda a situação. Quer dizer, um pequeno detalhe que é acrescentado. Então, assim, o Bartenura explica, que é o grande comentarista aqui do Pirkei Avot, ele fala, cuidado para não pegar um caso de julgamento. Fala, esse caso eu já vi 30 vezes, o veredito é tal, tal e tal. Calma, vê se não tem nenhum detalhe lá no meio que pode ser que vai mudar um pouquinho qual é o veredito. Vamos a um outro detalhe aqui também. De novo, estamos passando muito por cima, mas pelo menos para sair daqui com alguma coisa, né, que normalmente só quem se aprofunda muito no Talmud e entende esse tipo de coisa, a gente pelo menos vai ter uma visão geral. Existe uma diferença na argumentação dos dois lados. Existe uma argumentação chamada Bari. Bari é quando eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, e tem uma argumentação chamada Shema, quando a pessoa não tem muita certeza. Então, quando quem está cobrando, por exemplo, ele fala, certeza que você me deve, e a pessoa fala assim, eu não lembro, eu não tenho certeza. Quer dizer, obviamente que é completamente diferente uma argumentação que a pessoa está convicta e uma argumentação que a pessoa está em dúvida. Então, isso também é levado em consideração aqui para saber como a gente vai fazer, como a gente vai decidir esse julgamento. E vários outros casos aqui tem muitos exemplos aqui de detalhes do que o Beit Din ele pode fazer com dívidas, com pessoas que pegam, se você pode fazer justiça com as próprias mãos, por exemplo, alguém está te devendo dinheiro, se você pode pegar algum objeto dessa pessoa para que a pessoa te forçar a pessoa a pagar a dívida dela, também outras coisas, tudo isso são sugiot, são estudos que tem dentro do Talmud, todos esses casos, como funciona quando uma das partes é um katan, é uma criança, você pegou um objeto que pertencia a uma criança, como que faz, se isso pode ser recuperado, não pode ser recuperado, e outros detalhes aqui que, Bezrat Hashem, realmente para quem estuda, isso vai, todos esses detalhes aqui podem mudar completamente um caso. Então, pelo menos para a gente ter ideia, saber que existe tudo isso, os tipos de argumentação da pessoa falar, você nunca emprestou, você me emprestou e eu já te paguei, o que muda, o que não muda. Então, Bezrat Hashem, muitas coisas que, quem sabe, um dia a gente possa estudar tudo de uma forma muito mais profunda. Vedinei amechaot, vedim anashim she'en machzikim alechem, velohem alaher. Tem, por exemplo, muitos casos do Beit Din, depende se alguém estava com a posse do objeto, quer dizer, quem está com o objeto na mão. Um exemplo clássico, assim, o primeiro caso da Guemará de Baba Metzia, duas pessoas chegam no Beit Din segurando um talit. Talit não necessariamente o talit de reza, duas pessoas chegam segurando aqui qualquer coisa, uma roupa, um está segurando de um lado, outro está segurando do outro, e eles chegam no Beit Din os dois juntos, os dois segurando, e falam, não, é tudo meu, o que a gente faz? A gente vai ver se tinha dono antes, se não tinha dono, quem era o dono original, se é uma coisa que eles acharam no meio da rua, o que a gente faz, se divide, se não divide, se tem que jurar, se não tem que jurar, tudo isso são muitas leis interessantes. Ele traz aqui uma outra lei interessante, que também até no Código Civil tem esse conceito, obviamente não igual o conceito da Torá, que as leis de uso capião, de você fazer razaká numa terra, de você morar alguns anos numa terra, e essa terra já é considerada sua, completamente diferente. Vamos só ressaltar aqui
Deus nos livre, o que o MST, por exemplo, faz, de invadir uma terra e falar, a partir de agora essa terra é minha. Pela Torá, isso tem um nome muito simples, se chama roubo. A terra não é sua, não, mas ele não está usando a terra. Tudo bem, então vamos sair roubando carros. Tem um carro que a pessoa não usa muito, eu vou roubar o carro dela e sair usando porque ela não usa muito. A terra é dele, ele faz o que ele quiser com a terra dele. Se ele não quer usar, ele não usa. A terra pertence a um dono. Você não pode entrar num terreno e falar que ele é seu. Então, pela lei brasileira, existe o conceito do uso capião. Se a pessoa entrou numa terra e morou alguns anos na terra e ninguém reclamou essa terra, a pessoa ficaria com direito. Isso não é assim pela Torá. A lei de uso capião da Torá é um pouquinho diferente. Se a pessoa ela alega que ela comprou o terreno, antigamente não tinha como guardar por muito tempo documentos. Muitas vezes os documentos eram roídos por animais, por ratos, era difícil guardar coisas. Então, o tribunal ele decidiu que a pessoa precisava guardar o documento por 3 anos e depois disso não precisava guardar mais. Se por 3 anos a pessoa viveu na terra e o dono da terra não veio reclamar, o que esse cara está fazendo na minha terra? Isso significa que ele viu alguém morando, ele viu alguém comendo os frutos e não foi reclamar, e o cara está argumentando, eu comprei essa terra, então o Beidin, ele dá ganho de causa para essa pessoa. Então isso seria uso capião, de acordo com a Torá. Deus nos livre comparar com o que é feito de invasão de terras, de pegar o que é do outro, assumir que eu roubei, mas já que a terra não estava sendo usada, eu peguei para mim, isso pela Torá é roubo, não é isso que a Torá está falando. Uma outra alahá que também existe no Código Civil, que é o din de bar metzra. Bar metzra é quando você vai vender um terreno, você tem obrigação de oferecer, antes de oferecer para qualquer outra pessoa, oferecer para o vizinho. Então, isso é uma lei também aqui, que aparece no Talmud. Isso também, um vizinho, ele tem que... alguém, por exemplo, o inquilino de uma casa, ele alugou uma casa, o dono quer vender, ele tem que dar preferência de compra para quem está morando na casa. Isso também vale para vizinhos, alguma coisa que você vai vender, você teria que dar preferência de compra para um vizinho de novo. Todo o código que a gente tem hoje em dia, o código de leis, é baseado no código romano. E o código romano teve uma influência muito forte da Torá. Então, muitas leis que a gente está falando aqui nessas aulas, se a gente procurar no Código Civil moderno, a gente vai encontrar coisas muito parecidas. Não é coincidência, muitas coisas das leis que a gente tem no mundo hoje em dia saíram da Torá. Então, por isso, é tão importante a gente conhecer da onde saiu, qual é a fonte de todas essas leis que a gente tem hoje em dia no mundo. Venoeger mitzvazu, sheanu hayavim ladun bezharim, obviamente também, como todas as outras mitzvot que a gente falou, recai sobre os homens a aplicação da justiça quando 2 pessoas vêm procurar o Beidin, eles precisam fazer o que tem que ser feito, avaló benekevot, mas não para as mulheres que não têm obrigação da aplicação da justiça, sheinam danot, elas não atuam como juízas. Aval mikol makom, hen betoradinim letashlumim ulekol davar, mas não que as mulheres estão isentas aqui de participarem de tribunais rabínicos ou como cobrando alguma coisa ou sendo cobradas. As mulheres também, tanto quanto os homens, entram em todas as leis aqui de propriedades e quando podem cobrar no Beidin e podem ser cobradas no Beidin, tanto quanto os homens. Existe só algumas pequenas diferenças na forma de argumentação dos homens e das mulheres. Mulheres também têm diferenças, se a mulher é solteira, se a mulher é casada, na aplicação aqui das leis. Isso se aplica em todos os lugares, em todas as épocas. O Beidin over alea velo asadin e meshko arbeador, e um Beidin que poderia aplicar a lei e não aplicou essa lei, bitela se deixou de cumprir aqui uma mitzvah positiva da Torá, veonsho gadol meod, e o castigo desse Beidin, desses juízes, vai ser um castigo muito grande,
Shegorem Hurban Laaretz. Eles estão causando uma destruição do mundo, She'ein Haaretz Mityashevet Eila Badin, porque a terra se mantém através da justiça. Quando tem uma briga, o Beidin pode acabar com essa briga. Alguém está cobrando, alguém está sendo cobrado. Depois que eles foram no Beidin, acabou a briga. O Beidin vai dar o veredito, paga, não paga e acabou. Mas se o Beidin não fizer nada, essa briga vai ficar para sempre. O Kumosh Amru Zichrono Livraha, Al Shloshad Varim Haolam Omed. Está escrito no Pirkei Avot, o mundo se sustenta sobre 3 coisas, sobre o Din, a justiça, sobre a Emet, a verdade, e sobre o Shalom, que é a paz. Se não tem Din, não tem Shalom. Quer dizer, a gente já quebra 2 pilares aqui do mundo se sustentar simplesmente pelo Beidin, não fazer o que tem que fazer. Ahad Mehem Uadin, a justiça é um dos pilares do mundo, até dentre as leis de Bnei Noach, as leis dos 7 povos do mundo, está a construção e tem em todos os lugares batei dinim, tribunais para que a justiça ela seja feita. Bezot ahad min hamitzvot shenitztavu aleia kol bnei olam. Então, como a gente falou, é uma lei universal. Todos os povos do mundo têm obrigação de estabelecer tribunais de justiça. Lefi shei efshar laishuv haolam zulatá. Não tem como o mundo existir sem a gente ter tribunais de justiça que vão fazer a justiça e que vão trazer de novo a paz. Shavua Tov.